Bom dia, Brenda, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Tudo certo? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui numa manhã bastante fria, conversando com a atleta Brenda Bertioli, e ela vai contar um pouquinho da sua história, né, no sentido de que a Brenda tem graduação em fisioterapia, mas também teve uma passagem com uma parte atleta. Brenda, conta para nós como é que foi o teu início da tua carreira, como te motivou lá desde o início da que idade você iniciou na parte esportiva? Qual modalidade que você executou? Olha, eu acredito que eu jogo, que eu estou relacionada em toda essa parte esportiva desde que me conheço por gente, assim, né? Eu comecei jogando tudo que é tipo de esporte com os meus amigos, né? Na rua, eu morava em um conjunto habitacional, então dentro daquele, era um conjunto de 3 prédios, a gente construiu uma quadra atrás, pintou, fez com tinta as traves, o chão e tal. E nós jogávamos ali sempre depois da escola, né? E aquilo ali Uhum. para mim foi uma iniciação a todos os esportes possíveis. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelo futsal e eu jogo futsal assim desde de muito nova, muito cedo. Que bom. Você nunca participou de projeto social. Você tinha a parte da recreação que vocês mesmos elaboravam e a educação física na escola. Você participou de alguma escolinha depois para N- aproveitar? não, não, escolinha não. O que aconteceu foi que eu jogava na escola, né? E ali na escola a gente tinha campeonatos dentro da escola e tinha campeonatos municipais interescolares, né? E aí nesses campeonatos municipais interescolares eu tinha em torno de 10, 11 anos. Aí ali eu comecei a treinar com 11 anos com uma equipe que era sub-17 para poder participar de OLESC, né, que é as Olimpíadas Estudantis e Jogos Abertos, enfim. Mas projetos sociais assim, de iniciação eu não tive. A minha iniciação foi na rua, foi lá no meu prédio com os meus amigos. E nas aulas de educação física incentivada pelo professor também, né? Exato, exato, exato. Sempre, sempre. Na escola, sempre. Nas aulas de educação física, no recreio. E engraçado, eu tive uma professora que me incentivou muito a continuar, a não desistir, sempre me deu força dizendo que eu poderia galgar algo mais no esporte, que eu poderia alcançar grandes coisas no esporte. E foi o que aconteceu. Então, assim, o início da tua carreira, você participou de várias competições, recebeu várias premiações. Conta um pouquinho para nós sobre essa tua trajetória do início da tua carreira, a partir depois que você participou da OLESC, e depois veio outros campeonatos, é isso? Sim, aí a partir da escola, né, das competições municipais, eu comecei a participar de competições estaduais, né, entre as quais a Leste, Joguinhos Abertos, e quando eu tinha 17 anos, aí, então eu fui para Chapecó, e ali foi onde eu passei a maior parte da minha carreira ali dos 17 aos 27 anos, mais ou menos, né, e ali eu conquistei alguns títulos brasileiros, sub-20, inclusive, adultos e tudo mais. E ali eu iniciei também a minha formação como fisioterapeuta, né? E comecei e terminei a minha faculdade ali, graças a uma bolsa de estudos através do esporte. Uhum. Então, o esporte te ajudou, aliou a dois segmentos, né? Ser atleta e também cuidar depois dos atletas, nesse sentido, né? Aliou duas áreas que caminham juntas, né? Muito importante isso. E Sim. no sentido assim, Brenda, qual foi assim o teu maior desafio na época que você enfrentou como atleta? Desafios tanto positivos como negativos? Começamos pelos negativos, para terminar com os positivos. É, eu acho que o desafio assim, maior foi realmente estar longe da minha família, porque com 14 anos eu fui morar fora, né? Eu fui morar em Jaraguá do Sul, e Você é desde da os, onde? Que mal pergunta. eu sou de Araranguá. De Araranguá. Araranguá. É. E eu fui morar em Jaraguá do Sul com 14 anos. E dali, desde então, eu não morei mais em casa, né? Então, para mim, essa era a parte mais difícil, estar longe da minha família, da minha mãe, né? Enfim. Mas valeu a pena, porque era um sonho, era uma vontade que eu tinha, era uma paixão que eu tinha. Então, apesar dessa dificuldade, acho que as coisas boas dessa vontade que você tem, ela acaba sendo maior do que qualquer desafio, né? Do que qualquer percalço. E em relação aos desafios bons, eu acho que o esporte, ele te traz muitas coisas boas nesse sentido, porque ele te faz aprender a lidar muito com frustração, ele
te faz aprender a não desistir, a continuar, porque eu acredito que a carreira esportiva, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, quem continua, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as derrotas, é aquele que vai chegar no fim da linha, né, com orgulho de poder dizer que conseguiu, porque não desistiu em nenhum momento, apesar de todos os percalços. E eu acredito que esses desafios, eles nos transformam, eles nos fazem crescer, não só como atletas, mas principalmente como seres humanos. Com certeza, né? Qual de todas as competições tu atribui a mais relevante, a mais importante na tua carreira? Olha, tiveram algumas, cada uma com a sua história, mas para mim o mundial com a seleção universitária foi assim o auge para mim, foi o mais importante deles, porque era um sonho e foi um sonho realizado. Então, muito feliz e eu tive uma lesão muito séria naquela competição e eu e tive que vencer uma lesão muscular na panturrilha, que é uma coisa que não é fácil, e foi com muita luta, mas a gente conseguiu, eu junto com os meus fisioterapeutas, preparadores físicos, né, e deu tudo certo, e essa para mim foi a competição mais importante. E foi realizada onde essa competição? Aquele ano foi em Goiânia, Uhum, 2016. E foi antes, e foi o que te motivou a fazer fisioterapia, ou o que te levou a cursar fisioterapia? Qual que foi o teu objetivo nesse Em sentido? 2000, sim, em 2016 eu estava formada há um certo tempo, né? Eu me formei em 2012. Eu comecei em 2008, quando eu tinha 17. A fisioterapia era uma paixão antiga, né? Na verdade, a minha dúvida sempre foi entre educação física e fisioterapia. Não existe, né? Acho que a maior parte dos atletas acaba optando por essas duas áreas, né? Mas aí no fim, como eu tinha muita curiosidade de entender por que doía, por que a gente tinha dificuldade em fazer algumas coisas, por que demorava tanto, esse tipo de curiosidade eu sempre tive, sabe? E quando eu era nova, que eu ia na fisioterapia, eu pensava, mas como que ele sabe que ali tem isso e que se ele fazer isso aqui eu vou melhorar, sabe? Então, assim, era uma coisa que me fascinava. Uhum. Bom, eu consigo hoje aliar as duas práticas, né? Tanto a fisioterapia quanto a educação física, trabalhando com atletas, né? Então, sou muito realizada em relação a isso. Então, nesse sentido, como você comentou, você está atuando como fisioterapeuta. Você não está aqui no Brasil, né? Você atua em outro país, né? Como foi esse convite? Foi uma conquista? Que equipe você trabalha? Qual a categoria que é lá e qual a cidade? Uhum. Bom, eu fui para lá. Agora eu tô no Brasil, né? Tô na casa da minha mãe, tô de férias, mas vou voltar para lá agora em agosto. Eu fui para lá em 2019, através de um convite, né? De uma equipe perto de Roma, a Ternana. Fiquei 6 meses nessa equipe e lá eu ainda não trabalhei porque ninguém me conhecia, né, e tal. E depois eu recebi o convite para ir para Kickoff, que é uma equipe de San Donato Milanese, que é a região metropolitana de Milão. E ali eu consegui exercer as duas funções. A equipe é da equipe da Série A italiana, né, como se fosse a primeira divisão italiana, e se chama Kickoff, né? E a gente teve 2 temporadas, assim, 2020 agora 2021, muito boas, e a gente conseguiu alguns objetivos. A gente foi campeão da Supercopa Italiana em 2020, e foi uma ótima, uma excelente experiência. Atualmente você agora atua só como fisioterapeuta. A parte atlética é mais como hobby ou ainda Hum, você. não, eu ainda atuo na Série A italiana. Uhum, ainda estou como atleta também. Uhum. É, é trabalho duro, né? Trabalho duro, mas É, é nesse gratificante. sentido, assim, dando conselho, a questão do trabalho do atleta, né? Tendo em vista que é uma dedicação, tem rotinas. Conta para nós como é que é a tua disciplina nesse sentido, a tua organização e também o teu autocuidado. Sim. O autocuidado é importante, é fundamental. Hoje, para você ser atleta de alto nível, se você não cuidar com a alimentação, com as horas dormidas, com restrições, não restrições, mas com hábitos de vida, digamos, mais saudável, entre aspas, né? Porque tudo, até um certo ponto é saudável, depois já não é mais tanto. Mas
É importante, você não tem condições de competir com outros atletas de alto nível se nessa parte que depende de ti, tu não fizer bem feita, né? Então, além dos treinamentos, o sono é muito importante e a alimentação é muito importante, o extra é muito importante, né? Você tá ligado, e não só a parte física, mas também a parte mental e emocional é decisiva em alto nível. A parte técnica e física dos atletas são muito parecidas. Então acaba que a diferença está na É um parte desequilíbrio emocional, né? mental e emocional. Sim. Você tem que estar bastante equilibrado. E tendo em vista assim, você está fora, longe da família, você tem que ter. Vocês trabalham a questão de concessões, tem psicólogo que acompanha vocês também? Na equipe não, na equipe não. Algumas atletas, assim como nutricionista também, a gente faz por fora, né? A gente faz Uhum. individualmente. A maioria tem, principalmente nutricionista, alguns têm preparador físico também fora da equipe, né? Para fazer um trabalho separado. Sim. Aliar, na verdade, a gente é um conjunto de todas as variáveis, né, que pode influenciar no teu desempenho e teu rendimento, né? Com certeza. Exatamente, exatamente. Que importância, então, Brenda, você daria ou que você atribui no o esporte para o seu desenvolvimento? Que importância você dá para ele? O desenvolvimento humano, tu diz, pessoal. Todo. Pode ser todo, porque Eu dou 100% de importância, porque o esporte foi a minha vida inteira, né? Eu não consigo me ver sem o esporte na minha vida. Então, ele, para mim, para o meu desenvolvimento, ele teve 100% de participação, 100%. Me ensinou muita coisa, tanto aspectos positivos para eu seguir como exemplo e aspectos negativos que é onde tu olha e não. fala, bom, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, né? Então, o esporte ele é um abridor de caminhos. Ele te proporciona muitas coisas, muitas vivências que não tem como você conseguir fora do esporte. Então, para isso ele é único. O esporte é único na vida É das pessoas, das crianças. Com certeza. Então, para a gente deixar uma mensagem para as crianças e para os adolescentes, o que, que você diria para eles que desejam iniciar na carreira esportiva, né? Tem todos o caminho, as dificuldades, mas os desafios e as superações. Que mensagem você deixa para as crianças e adolescentes que hoje pensam ou que queiram se transformar em atletas? Bom, eu diria que, primeiro de tudo, eles sigam a paixão deles e eles lutem muito, porque não é fácil, porque virão muitos, muitos percalços pela frente, tem muitas pedras no caminho, mas como eu falei antes, a carreira esportiva não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, então a gente tem que se manter firme e continuar sempre na luta, e mais importante ainda, que ali, sabe, ali ao esporte, o estudo, porque é muito, muito importante você ter um plano B para a tua carreira esportiva. Porque se acontece alguma coisa lá na frente, se você resolve mudar de ideia, você tem um plano, você sabe o que fazer. E fora isso, alguém que estuda e que usa a mente, usa o cérebro o tempo inteiro nesse sentido, ele aumenta em muito o rendimento esportivo, em muito, aumenta muito. Então eu diria assim, sejam focados, sigam a paixão de vocês, não desistam, isso é muito importante, e mais importante ainda, estudem junto com o treino, com a prática esportiva, porque isso vai fazer vocês diferentes lá na frente. E o idioma, Brenda? Aprendi relativamente rápido. O italiano não é tão diferente assim do português, né? Claro que tem as suas diferenças, mas não adianta, você tá no país, você tem que usar o idioma, então você tem que aprender na força, né? Não tem jeito. E hoje eu consigo falar bem italiano, isso é uma outra coisa assim que o esporte me proporcionou, né? Aprender línguas diferentes, né? Não só italiano, inglês também. E outra coisa assim que é maravilhosa que talvez sem o esporte eu não conseguiria. Conhecer o outro mundo, tal,
É possível, né? Mas a gente, sim, a gente pensar na organização, mas o esporte, como você comentou, ele abre portas, né? Nesse sentido de buscar carreira, como você mesmo comentou, você foi atleta, você atua, mas a tua segunda opção é uma profissão que também está aliada ao esporte, né? Nós temos vários campos que pode tirar benefício, né? Nesse sentido. Eu agradeço muito, Brenda, a nossa conversa aqui, referente para conhecer um pouquinho da tua trajetória, né? Então, o futsal e a tua dedicação, a trajetória como atleta e profissional da área da fisioterapia, que também ajuda o atleta, né? Porque você também, atuando ali como incentivo, motivação para recuperação, também tem um papel super importante para recuperar esse atleta, né? Tendo em vista muitas vezes que ele está longe também da família. E aí tem então, todo esse viés da questão da importância que você atribui à parte da recuperação, reabilitação e dar subsídios para essas pessoas, né? Que hoje a gente sabe que precisamos estar saudáveis, né? Mas a gente sabe que o esporte, às vezes, se dependendo, ele exige muito do corpo, né? Então, você precisa também, às vezes, ter esse equilíbrio, mas se a gente, por alguma aventura, se lesionar, tem o profissional que pode ajudar, que nesse caso é o seu papel, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. E às vezes as feridas emocionais da lesão, ela é muito maior que a física, né? Uhum. Então, assim, a gente não substitui jamais o psicólogo, mas às vezes a gente funciona muito como porque a gente escuta muito, a gente, né, tem que, enfim. E eu acho que eu me preocupo também muito com esse lado, porque eu acho que ele é fundamental. E às vezes ele é esquecido, né? Sim, verdade. Mas muito obrigada e um sucesso, boas férias para você, descanse e um bom retorno também. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e eu desejo muito sucesso, muita sorte para vocês e para as crianças que talvez e jovens que puderem assistir essa entrevista e que se eu pude dar um pouquinho de motivação e incentivo para eles, eu fico bastante feliz. Que bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.